Dr. Vanderlei Kloss, professor de Direito Processual Penal na Faculdade Rolim de Moura, advogado criminalista, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Está conosco hoje para um bate-papo sobre condução coercitiva. Professor Vanderlei Kloss, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso canal Debate Jurídico e a pauta de hoje é condução coercitiva. O que é condução coercitiva? É um prazer participar do programa Debate Jurídico. Condução coercitiva, segundo Guilherme de Souza Nutti, é uma modalidade de prisão cautelar de curta duração, com a finalidade de garantir a conveniência da produção de provas. Quem tem a competência para determinar a condução coercitiva? Somente a autoridade judiciária. Embora o artigo 260 do Código de Processo Penal tenha uma previsão de condução coercitiva, e nela está escrito da seguinte forma: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Veja bem, embora fala que pode, quem é essa autoridade? No 260 não deixa claro. Porém, o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 61, diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Se a condução coercitiva é uma modalidade de prisão, embora de curta duração, ela é uma modalidade de prisão, e a Constituição, em uma de suas cláusulas pétreas, diz que só poderá ser preso em flagrante ou através de uma determinação judicial, mata essa questão, deixa claro que a condução coercitiva só pode partir de uma autoridade judiciária. Essa condução coercitiva, ela tem que respeitar a questão de ser intimado a pessoa a comparecer, é uma negativa? Sim, é imprescindível essa intimação. Não há que se falar em condução coercitiva sem que antes o tenha sido feito uma intimação. Professor, neste caso, realmente é imprescindível o uso da condução coercitiva? Em algumas situações, sim. Por quê? A testemunha, por exemplo, ela é obrigada a comparecer em juízo e trazer seus esclarecimentos. O perito criminal, sim. A vítima, quando possível, também. Porque no processo penal, o objetivo é chegar o mais próximo da verdade real dos fatos. Porque, sem se chegar à verdade real dos fatos, não tem como o Estado ofertar uma jurisdição de qualidade. Não tem como se fazer justiça, porque o objetivo do Estado é a aplicação da norma jurídica e o oferecimento da jurisdição, mas de uma forma com muita qualidade, para que os seus jurisdicionados tenham segurança no ordenamento jurídico. Tá? Agora, em relação ao acusado, veja bem, o acusado, ele tem uma situação ímpar. Por quê? Nós vivemos sob a égide do princípio do nemo tenetur se detegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Se ninguém é obrigado a produzir provas contra si, ora, o acusado não tem a obrigação de produzir provas, de falar, ou até mesmo de participar, de repente, de uma reprodução simulada dos fatos. Eu entendo que, no caso de reconhecimento, é obrigatório. Por quê? Não fere o princípio do nemo tenetur se detegere. Porque ele não está produzindo provas, ele está lá de maneira passiva. Ele está lá para ser reconhecido. Mas no caso de prestar um esclarecimento ou um depoimento, não. Eu acho que é totalmente desnecessária. Uma vez até porque o artigo 186, no seu parágrafo único do Código de Processo Penal, diz o seguinte: o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.
Ora, se ele pode ir para ficar calado, qual a necessidade que teria em se conduzir esse cidadão de maneira coercitivamente? Ou seja, em prendê-lo, mesmo que por um curto espaço de tempo, se ele, ao chegar diante da autoridade, ele não está obrigado a prestar nenhum tipo de esclarecimento. Nós não podemos nos esquecer que o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, muito conhecido como o Pacto de San José da Costa Rica. E lá diz o seguinte, no artigo 8º das garantias judiciais, no 2 diz: toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias. Na letra G diz: direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpado. Se ele não é obrigado a falar, ele não é obrigado a produzir provas contra si, qual a utilidade que teria em conduzi-lo coercitivamente perante a autoridade? Qual é a necessidade, qual a utilidade? Eu entendo que esse é um gasto desnecessário por parte do poder público. Professor, é impossível mencionar sobre condução coercitiva sem lembrarmos a respeito da condução coercitiva que aconteceu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns juristas se posicionaram a favor, outros se posicionaram contra. Qual a sua opinião? Veja bem, eu vou dar a minha opinião. Infelizmente, quando se trata de uma autoridade ou ex-autoridade nesse nível, sempre se pensa na questão política. Eu vou falar sem nenhuma paixão política, quero falar e externar exatamente a minha opinião jurídica sobre o caso. Eu sou radicalmente contra o que foi feito, porque até onde nós temos conhecimento, o Luiz Inácio Lula da Silva nunca deixou de atender a nenhum tipo de intimação ou convocação para prestar esclarecimento. É isso que tem sido posto, a menos que tenha alguma coisa que não foi falado até agora. Tá? Aí poderia se analisar pensando com relação ao fato dele ter impetrado um habeas corpus em relação ao que está sendo apurado do triplex e do sítio do qual se tem dúvida se ele é ou não o proprietário. Veja bem, existem duas investigações pelo mesmo fato. Uma pelo Estado de São Paulo e outra pela Polícia Federal, pela Justiça Federal. Então, o que ele pediu é que uma das duas fosse paralisada. E, a meu ver, ele está correto nisso, certo? Então, até onde foi mostrado, até onde foi divulgado, eu entendo que está correto. E quero aqui registrar que o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil emitiu uma nota contrária também. Por quê? Isso fere o princípio do devido processo legal. Isso fere as prerrogativas e os princípios que o Estado Democrático de Direito lutou tanto para se conseguir. A minha opinião em relação a essa condução coercitiva é uma barbárie ou um abuso do Estado juiz. E eu entendo que se nós queremos uma segurança jurídica, nós temos que estendê-la a todos, independente. Eu entendo do clamor popular, eu entendo que o momento no Brasil ele não dá espaço para respeitar algumas coisas, isso a nível de mídia. No Poder Judiciário isso não pode acontecer em hipótese alguma. Porque cláusula pétrea novamente, que ninguém será privado da sua liberdade nem dos seus bens sem o devido processo legal. E se não houve uma intimação e ele deixou de cumprir essa intimação, não há que se falar em condução coercitiva. Porque eu volto a reprisar, eu pactuo da mesma opinião do NUT. A condução coercitiva é uma prisão, mesmo que em caráter muito curto, ela é uma espécie de prisão. Porque naquele momento, quando o cara está sendo conduzido, o cidadão está sendo conduzido
perante a autoridade, ele tem cerceado o seu direito de ir e vir. Então não deixa de ser realmente uma prisão. O senhor acabou de externar a sua opinião a respeito da condução coercitiva do ex-presidente e na Operação Lava Jato, mais de 100 pessoas foram conduzidas de forma coercitiva e não se deram notoriedade. Eu vejo que realmente se criou muita celeuma e às vezes é necessário que aconteça com uma pessoa que tem a notoriedade como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que chame atenção para algumas discussões. Realmente, houveram diversas conduções coercitivas e, a meu ver, todas equivocadas. Eu entendo que o que a lei fala é o que vale. A lei diz que quando se nega a comparecer diante da autoridade, se ele foi intimado, não compareceu, justifica-se a condução coercitiva. Se ele não foi intimado, não justifica a condução coercitiva. Mas quero só trazer a lembrança que quando da Operação Detalhes aqui em Cacoal, Rondônia, eu me manifestei contrário às conduções coercitivas sem que houvesse uma prévia intimação. Infelizmente, nós temos vivido um momento em que o poder midiático é muito forte. Nós temos vivido a civilização do espetáculo, como diz o Mário Vargas Llosa. Muito se tem propagado sem se prestar atenção nos princípios e garantias que estão esculpidos na Carta Magna e que sem ela nós não teríamos um Estado democrático de direito. Então não importa quem esteja sendo conduzido, se não houver uma intimação prévia e um descumprimento dessa intimação, eu entendo que toda condução coercitiva que não preenche esses requisitos, ela está sendo usada de maneira equivocada. Diria mais, pensando mais profundamente, poderia-se até configurar uma tortura. Professor, a utilização da condução coercitiva, dessa forma utilizada na Lava Jato, bem como a defesa das provas ilícitas pelo Ministério Público no processo penal, é um atestado de falência da aplicação do jus puniendi? Olha, vamos por partes. Em relação à aplicação do jus puniendi, o uso de provas ilícitas é totalmente inadmissível. Tá? Não se admite que o Estado, em nome de se chegar a algum lugar, possa se utilizar de meios ilícitos ou ilegítimos para a obtenção de provas. Por quê? Isso traria uma insegurança no ordenamento jurídico brasileiro. E sempre nós temos que preservar o garantismo, porque com garantismo nos traz segurança. Sem garantismo nós não temos segurança. A condução coercitiva, volto a repetir, se ela ocorreu sem uma prévia intimação, ela está equivocada. Ela traz insegurança e, a meu ver, é um prejuízo irreparável. O Estado não tem o direito de usar de meios escusos ou de meios truculentos para se chegar ao objetivo de elucidar um crime. Tem outros meios. Quando se usa a truculência, deixa de se usar a ciência. E com a utilização da ciência, pode-se muito mais aproximar da verdade real e pode-se muito mais aplicar uma penalização justa nos moldes que pregou von Lichten. A pena, para ser justa, é a mínima necessária. E a mínima necessária só se chega através da verdade real. E não se justifica, para se chegar à verdade real, que se utilize de mecanismos e meios equivocados e que já foi tão combatido. E tantas pessoas perderam a vida, tantas pessoas lutaram durante tanto tempo, que não se justifica hoje, em nome de um clamor popular, que se passe por cima do que está escrito na norma jurídica. Essa é a minha opinião. Professor Vanderlei Kloss, eu quero agradecer a sua participação aqui no canal Debate Jurídico, pela sua explicação e que na outra oportunidade possamos estar novamente contando aí com seu conhecimento. Eu é que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, sempre que puder ajudar, será um prazer. Muito obrigado.
E obrigado a você que acompanhou o canal Debate Jurídico.